muito bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês por aqui. E hoje a gente vai falar sobre o Inverno 25. Então, como é que a gente vai construir uma coleção de inverno, né, com esse clima tão diverso? Que está sempre muito quente, né? Então, é um desafio aí para a gente. E a gente trouxe, para ajudar vocês nessa verdadeira missão, a gente trouxe bastante novidade. Então, a gente começa falando da nossa macro, que é Reactions, que é um modo de como a moda reagiu, né, a essas incertezas do futuro, esse momento tão delicado, né? E aí se desdobrou em 3 direções criativas, que é o Blaze, o Loyal e o Deluxe. Então, Blaze, que como a tradução, né, seria labareda, chama, e é uma estética mais inovadora, foi bastante presente na Premiere Vision de inverno, e fala muito de uma beleza selvagem, né, de cenários em transformação, e fala muito desse cenário mais vulcânico também, como essa própria imagem, né, traz isso para a gente. Então, falando do mood, aqui a gente traz algumas ideias de novos camuflados, né, que lembram chamas, como esse dessa jaqueta corta-vento da Nike. E a gente traz também esses brilhos mais de cobre, né, esse brilho metálico que é tão importante na construção dessa estética. E abaixo temos 2 imagens que falam dessa questão do protetivo, né, esse matelacê mais exagerado, que é um convite a explorar essa natureza mais caótica. E aí, falando de tonalidades, nós temos essa cartela de cores dessa estética, que as cores começam aí a remeter a altas temperaturas. Então, você começa com o amarelo solar, e vai ganhando força nesses amarelos mais vivos, num laranja bem vivo, que traz uma energia para a cartela. E a WG apontou também o vermelho como uma cor bastante presente nessa temporada de desfiles. E eles até fizeram uma hashtag, se vocês quiserem conferir, chama Berry Tones. E os aspectos, e a gente também tem, né, essa questão dos marrons e dos verdes, que trazem essa questão da natureza. E, por último, o preto, que é uma cor essencial para essa estética. Falando de aspectos, nós identificamos, então, para essa estética, nos desfiles, essa pele mais selvagem, né, a questão dos utilitários, esse vermelho nos lanosos, e a questão também dos puídos, dos corroídos, que está presente nessa calça jeans. E agora eu vou passar o vídeo para que vocês consigam absorver melhor essa estética. Então, aqui a gente traz alguns cases que a gente fala um pouco como é que essa estética se desdobra e inspira inovações. Então, a gente tem aqui o exemplo da jaqueta da Fenômena, que é produzida numa seda rinça que não tem danos ao bicho da seda e que é um processo de fermentação, né, de uma bactéria que come o açúcar e daí ela forma esse pigmento que lembra um pouco um tie-dye. E aí a gente viu que a H&M e a Zara estão querendo apostar com esses produtos, né, de biotecnologia.
Depois nós trouxemos mais dois que são questões mais térmicas. A Roa lançou um top de corrida, que tem um tecido que oferece respirabilidade em dias mais quentes e retém o calor em dias mais frios. E uma coleção da Satisfy, ela trouxe algumas peças para climas mais frios extremos, né, de frios extremos, e eles têm um princípio que é: não existe tempo ruim, só roupas que não são adequadas. Então é bem interessante, né, porque daí eles falam, eles fizeram esse colete com esse isolamento térmico removível, então, não está tão frio, então eu vou tirar um pouquinho dessas peças do colete. E é repelente à água. E também tem essa luva, que eles chamaram essa peça de lobster, que então é por causa a luva tem uma forma que lembra aí uma garra de lagosta. E agora a gente vai falar um pouco dos nossos highlights. E trouxemos, então, 3 lançamentos com aspectos de couro. O aspecto de couro foi bem importante nessa temporada, nós vimos bastante. E, então, nós trouxemos aí 3 opções que são sugestões bem versáteis, que você pode trabalhar tanto em bottom quanto em top. O primeiro deles é o Malha Leather Classic, que tem acabamento em PU, tem um aspecto de couro clássico, e ele é bem elasticizado e tem um back com um toque bem agradável. O Leather Crocodile, que a gente viu bastante essa questão de texturas, né, nessa temporada, de texturas animais. Então, esse nosso leather, ele tem essa textura bem marcada. E ele tem uma superfície, né, indicada aí para jaquetas e casacos. E o Indie Leather Ultra Power Fato é uma saja com uma superfície de PU, e ela é mais brilhante e tem viscose poliamida na sua composição. Seguindo, nós vamos falar dos protetivos. Os protetivos que têm, além de oferecer essa proteção, oferece também uma praticidade, né, dos tecidos tecnológicos, e todos eles fazem parte, esses que a gente trouxe agora, fazem parte do Focus Green, que tem o nosso selo de sustentabilidade. Então, começamos com o Skyline Twill, que é repelente à água. E ele é uma sarja um pouco mais leve, né? Tem poliamida na composição. O Halley também é waterproof, então ele é impermeável, né? Ele tem esse a mais, né? Ele é magnetado, tem uma película que protege o corpo da umidade externa, e o Tecno Stretch Soft Shell, que também é impermeável, e ele tem 3 camadas. A primeira é poliéster, a segunda é poliuretano, a terceira tem uma malha tipo fleece, que não deixa o calor, a umidade, né, externa ter contato com o corpo, por isso que mantém o corpo aquecido. Seguindo, nós vamos falar do Matelassé, que também é muito importante para construir essa estética do blaze, porque tem essa questão também do conforto térmico. Então, a gente trouxe o Matelassé 6, que é um lançamento, e ele tem essa costura que forma um listrado um pouco mais largo, parece muito com essa peça, para construir peças que nem a da Giorgio Armani, ele é bem indicado. Depois nós temos o Matelassé 2, que tem esse geométrico, ele traz um geométrico um pouco mais clássico, ele não tem muita dimensão. E o Matelassé 5, que ele é mais dimensionado, tem um desenho um pouco mais elaborado e mais orgânico, né, o desenho dele, e esse tipo de desenho foi muito presente nas passarelas. Agora a gente vai começar a falar da nossa segunda estética, que, traduzindo, né, o loyal, vem de leal, confiável, é uma estética um pouco mais madura, perene, e traz referências mais tradicionais. Propõe também uma busca por um momento mais de pausa, de aconchego, né, em meio a esse caos todo, como eu falei lá no início, né, esse caos, essas incertezas. Na construção do nosso mood, a gente trouxe modelagens mais clássicas, como esse trench coat da primeira imagem, que tem esse matelassé, que também traz essa ideia de conforto, né, traz esse aconchego. Também está presente ali embaixo na jaqueta de pele de carneirinho da H&M. Então, a ideia é trazer essa questão do conforto e do aconchego para as peças também.
Seguindo, nós temos duas imagens que entram mais um pouco nessa estética mais vintage, mais retrô, mais clássica e também com referências mais tradicionais. Ali em cima a gente tem, né, dois padrões se misturando. Na imagem da Bottega Veneta também, uma camisaria de fio tinto com o salt and pepper ali nessa imagem, né, contrapondo com um couro liso. Então, a gente tem essas misturas também de padrões. Partindo, então, para as tonalidades, a gente vai começar com esses 3 primeiros tons, que são mais suaves e também foram destaques da WG. Eles apontaram como Gelato Pastels. Então, são 3 cores que teve seu apontamento ali pela WG. E são indicadas, né, como a gente pode ver nessas 2 primeiras imagens de alfaiataria, são indicadas para renovar essas alfaiatarias mais amplas, né, que já é uma coisa que está vindo, mas daí é uma ideia para renovar um pouco. Então, seguindo as tonalidades, elas são mais neutras, mais atemporais, mais invernais, e que transmitem essa segurança, né, necessária também para criar essa estética. E o cinza, no final, que foi uma cor bem presente na temporada. Teve bastante looks totais, né, cinza, e aqui a gente colocou num look mais comfy. E agora eu vou deixar vocês com o vídeo. É que a gente trouxe alguns cases, então, que trabalha essa questão mais de confiança, né, de estreitar os laços com clientes, e é isso que a gente vai trazer aqui alguns exemplos de como as empresas estão fazendo isso. O clube de compra da Saks Fifth Avenue, eles oferecem um serviço de um stylist dentro, né, da empresa e remoto. E aí eles falam, né, trocam ideias com essas clientes que estão indo viajar, escolhem os looks e a cliente recebe no quarto de hotel ou no resort que tem um convênio com a Saks. E aí você encontra lá, chega lá, está tudo pronto, tudo bonitinho, só para você vestir e aproveitar a sua viagem. A outra que nós trouxemos é uma parceria que em março teve a Nordstrom com a estilista Tory Burch. Eles montaram algumas pop-ups em Miami e Dallas, né, e os principais clientes tiveram a oportunidade de conhecer e almoçar com a estilista. E por último, nós temos essa collab vintage da Wrangler, que é uma marca bastante conhecida, acho que todo mundo aqui conhece, né? Essa marca americana de jeans. E com uma marca francesa, eles criaram uma coleção com 60 peças, que contavam a história da marca. E daí tinha uma tagzinha, né, com um QR Code, que você aproximava o celular e tinha um conteúdo exclusivo, que era essa história da marca. E ainda eles adicionaram mais peças nessa coleção, porque eles encontraram num galpão na Alemanha peças realmente de décadas passadas, peças originais que estavam lá guardadas. Então, é muito conversar com a nova geração também, quem não conhece essa história, a história da marca, de tentar se conectar, de repente, com uma geração Z.
Então, agora vamos falar dos nossos highlights. Trouxemos, então, 3 lançamentos de camisaria. Camisaria, nós temos mais também, né? Mas a camisaria é muito importante para esse tema. Então, a gente vai falar da malha Unique Piqué, que o piqué, né, construção de piqué é tradicional, é atemporal, e ainda mais depois que a gente viu a força que essa estética prep está ganhando. Então, a gente viu a força que ela está ganhando na passarela, então a gente trouxe, e faz todo sentido trazê-la nessa estética. Depois nós temos o Urban High Flex, que ele tem poliamida, ele tem um toque bem agradável, bem sedoso, para compor camisas mais leves, né, e não amassa. Ele tem bastante elasticidade. Por último, mas não menos importante, o Flannel Everest, que é uma flanela que, né, um clássico já, invernal, mas a gente trouxe outros padrões, 100% algodão, com um acabamento escovado, que ele traz essa questão também do conforto. Alfaiatarias. Bom, as alfaiatarias são essenciais, já temporais, e a Fox sempre traz bastante opções e bastante novidades para conseguir compor aí as alfaiatarias. E aí a gente trouxe essas 3 também são novidades, são lançamentos. A alfaiataria Adobe Quintana, que tem um maquinetado mais diferenciado. A alfaiataria PV Marriott Span, que também é maquinetada, tem um ótimo toque, porque ela tem viscose na composição, e ele é tinto e massa, né, o que traz mais solidez. E a alfaiataria risca de giz Cervantes. Essa risca de giz é um pouco mais estreita e tem um fundo mesclado. Então, tem um ótimo toque e também um ótimo caimento. E agora a gente vai falar um pouco desse lado da estética mais confortável, mais casual, né, que vem desse universo de loungewear. E são 3 lançamentos de malharia. A pele Bonded Tressé, que tem esse aspecto de couro, né, de trançado, com o back de pele, que traz esse conforto térmico e também a questão da textura, né. Aí a gente vai falar também do tricô Jacquard Columbia, que tem uma família de tricôs leves, né? Ele faz parte de uma família de tricôs leves e tem essas listras um pouco mais largas. E aconselho a vocês a darem uma olhada, né, nessa família. E a malha Super Comfy, que ela tem uma superfície aveludada, ela tem elastano na composição e atualiza esses looks de loungewear. Então, quer fugir do agasalho? A gente tem essa opção para você, de novo, não repetir o agasalho. Dá para fazer com essa malha. E vamos chegando na nossa última estética, o Deluxe, que remete muito ao momento de fuga, né? Faz um convite aí a um escape de todo esse caos, e aí, através da moda, a gente vai oferecer essa opção, né, de fugir de todo esse caos. E explora muito esse lado mais opulento e mais luxuoso. Então, a gente vê isso no nosso mood, como é que a gente pode fugir um pouco dessa realidade, para um mundo um pouco mais fantasioso, como tem essa câmera criada por inteligência artificial, que parece espelho, ela é bem reflexiva, refletiva, desculpa. E as alfaiatarias aí que tem que são mais luxuosas, né? Tem esse brilho de superfície, tem esse aspecto até de tafetá. E essa peça da Gantt, que tem um monte de apliques e bordados, que trazem até um pouco de um lúdico, né, para flertar aí com esse luxo. E aí tem essa ambiência da Dojo, que traz um universo mais de sedução noturna, que também tem a ver com essa estética. Falando de cores, essa cartela é um pouco mais profunda, um pouco mais dramática, ela traz cores de joia, que tem uma leitura também um pouco mais digital, por causa desse Pacific, né, esse azul digital, então traz isso para a cartela. Também tem cores, a presença de cores mais clássicas, como o Darkness, que se você misturar com o restante das cores, fizer um mix com o restante das cores mais vivas, você discute o que estavam falando muito, né, na Semana de Moda, de novas masculinidades. E aí o Deluxe ele traz essa proposta de como você discutir essas novas masculinidades. Trabalhar essas novas masculinidades nos tecidos, enfim, nas peças. A gente vai trazer essa proposta para vocês poderem compor isso.
Então, as matérias-primas que a gente viu que criam essa atmosfera, tem muito essa questão dos apliques, né, de brilhos e bordados, como no look da Square, os veludos, né, do tom forte, que trazem esse drama para a alfaiataria, e esses acetinados, que remetem muito a uma sedução, ainda mais nesse vermelho, que é mais forte e mais envolvente. E agora a gente vai ver o vídeo também desse tema. Então, os nossos cases. Então, esses cases a gente trouxe para mostrar como é que o varejo de luxo ele está se adaptando e trazendo novas experiências para os seus clientes dentro das lojas. Então, teve essa experiência aqui com inteligência artificial que a Coach trouxe. Eles fizeram uma colaboração com o Estúdio Zero. E eles lançaram uma campanha, foi bem nas festas, né, entre Natal e Ano Novo. E eles lançaram uma campanha que em 5 lojas norte-americanas que convidavam os clientes a entrarem na loja. Como eles fizeram isso? Eles colocaram uma televisão de LED que parecia um filtro, né? Vou colocar de uma maneira mais fácil, como um filtro que você passava na frente da loja e aí a sua imagem ficava com uma das peças da coleção nova da Coach. E aí isso te fazia entrar na loja para conhecer o restante da coleção. E aí eles tiveram aí um engajamento de 9 vezes, as pessoas entraram mais de 9 vezes do que se comparado aos formatos mais tradicionais, o que eles já tinham tentado antes. E o tráfego aumentou em 49,4%. Então, eles conseguiram chamar a atenção da geração Z. Também teve bastante a questão de postagem no Instagram, e então eles conseguiram atingir quem eles queriam. Depois a gente tem aí a nova loja da Gucci, na China, na cidade de Chengdu. E o que eles... A proposta é maravilhosa, assim. Depois vejam o vídeo, entrem, que é muito legal. Eles fizeram... E quem tiver oportunidade de ir também, vá lá conhecer. Eles colocaram 33 telas enormes de LED nos 3 andares da loja. E aí o que eles... O vídeo, né, que eles passam é sempre diferente nos momentos que você entra na loja. Você nunca vai ver o vídeo igual, pelo menos é o que eles falaram. E aí eles criaram esse vídeo com inteligência artificial, se inspiraram em Florença, que é o berço da marca. De novo, a Gucci está sempre, né, querendo voltar ali às origens e mostrar isso. Então, eles se inspiraram nessa arquitetura de Florença e pegaram alguns elementos de um cenário um pouco mais selvagem ali da China, também para se aproximar, né, dos clientes chineses. E aí fizeram essa experiência toda. Mas teve também uma edição que contou aí com mão humana. Então, eles fizeram, né, inteligência artificial junto com o olhar humano para fazer esses vídeos. E agora a gente vai para os aspectos, né? Então, a gente traz essa alfaiataria diferenciada, que o que chama atenção é essa elegância, né, nessas 3 alfaiatarias, essa elegância que ele dá por causa que ele traz esse brilho, mas, ao mesmo tempo, ele remete a uma elegância. Então, a alfaiataria PV Palace e a alfaiataria PV Holland, ambas têm viscose na composição e um fio de alto brilho. Então, ela tem esse alto brilho, então você olha, tem brilho, tem bastante brilho essas alfaiatarias, o que é bem interessante para compor esses looks, como a gente está propondo aqui. E a alfaiataria Special Wax,
que tem um acabamento de superfície de cirré, o que confere também um alto brilho. E essas 3 alfaiatarias, né, elas funcionam para peças um pouco mais amplas e para moda de ocasião. E aí trouxemos essas modelagens um pouco mais formais, com atualização, a gente coloca essa proposta de tecidos tecnológicos. O Casual Flex e o Cotton Touch Doby Flex, eles têm o Elasto Multiester, que é um elastano de nova geração, que não se desgasta facilmente e ele não forma joelho. E a diferencial, né, do Casual Flex é que ele é um sarjado mais leve e o Cotton Touch Doby Flex ele é maquinetado. E o Trench Blend Austin, Techno Blend Austin, desculpa, ele tem algodão na composição, ele tem uma leve memória e ele é versátil, então serve tanto para bottom quanto para top. Agora falando desses brilhos diferenciados. Então, né, o Deluxe pede esses brilhos tão diferentes e conversam com esse universo um pouco mais fantasioso e um pouco mais digital. Daí a gente tem o Drips 3D, que é um tecido leve, que tem uma estampa que lembra um holográfico e se revela quando está em movimento. E o Paetê Novelle New, que é uma malha, né, com um paetê bem cheio e all over. E uma telacê metallique, tem uma costura, né, então dá essas listras para o matelacê. Tem um acabamento de superfície metalizado e uma cartela de cores super interessante. Eu aconselho vocês a conhecer um pouco mais esse produto, que remete também a essa questão do futurismo e da fantasia. Agora eu vou falar um pouco de formas do masculino. Então, eu vou abordar aqui as principais formas, né, que foram mais importantes, né, nos desfiles dessa temporada. Então, lembrando que, né, no masculino a gente tem uma renovação, mas está mais um detalhe, é um pouco mais discreta. Então, aqui são as formas em tops, né, vamos falar dos tops. E aí eu fiz uma coleta do que é mais comercial também. Então, o colete utilitário, suéter renovado, parca militar, jaqueta casual e sobretudo. Vou falar um pouquinho sobre eles agora. Então, o colete utilitário. Esse é um colete um pouco mais versátil, com esses bolsos, esses recursos multiuso, né, com esses bolsos mais práticos, que deixam a mão livre e atendem essas funções desse universo um pouco mais do utilitário mesmo. Aí a gente... Aqui tem 2 propostas, né? Um pouco mais confortável, que você pode utilizar aí uma pele de carneiro, ou uma forma um pouco mais utilitária mesmo, né? Desse universo mais utilitário, até com inspiração aí militar, e usando o dos tecnológicos e da sarja. O suéter renovado. Essa modelagem ela já vem aparecendo, não é novo, né? Mas ela está se solidificando nas passarelas. Então, é brincar um pouco com esse decote, estender ele um pouco mais, utilizar fechos mais diferenciados, seja num botão um pouco mais diferente, enfim, brincar um pouco, pensar um pouco nesse fechamento. E aí o tecido que você escolher vai fazer um pouco mais o estilo da peça, né? Vai te trazer o estilo da peça, que pode ser um pouco mais conf, com uso de malha, ou de matelacê, ou um pouco mais utilitário, com uso de tecnológicos. A parca militar, que tem uma modelagem mais sofisticada, né, mais perene, e ela pode ser aí modernizada com essas versões um pouco mais usando o tecnológico, ou mais clássica, né, como essa questão aí usando o couro. A jaqueta casual. Essa jaqueta tem origem em peças do universo militar, e ela se destaca por ter essa silhueta levemente recortada, né, com esse fecho mais transpassado, e essa gola maior, abotoada até em cima. Então, o indicado é usar superfícies lanosas. O sobretudo. Nossa, gente, vocês viram bastante o sobretudo, porque, olha, só teve ele, né, nas passarelas. A gente viu bastante ele. Então, para renovar, né, para atualizar um pouco, fica por conta dessa brincadeira com golas maiores, lapelas mais largas e também na escolha do tecido que você vai usar, né?
Aqui a gente viu, né, ele nessa forma um pouco mais tradicional, você pode brincar em cima com a lapela, com a gola, mas aqui está num lanoso, ali está num couro, mas a gente viu também texturizado. E os bottoms? Também a mesma ideia, trazer versões mais comerciais do que a gente viu bastante nas passarelas. O shorts bag foi a gente viu bastante, né, shorts de inverno, e o shorts bag se destacou um pouco mais. Ele tem um comprimento já na altura do joelho para baixo e uma modelagem bem mais ampla, né? Aí fica por conta de você querer, de repente, tem um público que aceita, vou fazer um bolso maior, mais exagerado, ou fazer ele mais amplo. Então, dá para brincar com isso, para inovar também. E para montar um look que atraia um pouco mais a geração Z, você pode combinar, né, criar um look para apresentar para o teu cliente com um sobretudo da mesma cor. A wide leg, bom, a gente viu bastante no couro essa modelagem. Foi bem utilizado. Mas aqui a gente trouxe outras ideias. Essa calça ela tem um corte um pouco mais folgado, né, e brinca muito com esse universo também, um pouco da alfaiataria. Mas é a questão da renovação, como você pode inovar essa peça. Usa uma alfaiataria um pouco mais fluida, aposta em padrões, né, de repente, mais tradicionais, como risca de giz, xadrez, um príncipe de Gales. Aí você monta e direciona para o teu público, mas essa é a proposta para inovar um pouco. A calça cargo, bom, ela continua em ascensão, mas aí agora a aposta para renovar essa forma é em tecidos mais premium. Então, de repente, escolher um veludo molhado, como a proposta da Driven Newton, ou um cotelê, né? Enfim, ou um tecido de alfaiataria um pouco mais fluido, como a Giorgio Armani usou. A alfaiataria renovada é uma versão um pouco mais contemporânea da nossa tradicional calça de paletó. Só que aí ela vem com um corte um pouco mais superdimensionado, bem mais largo, né, do que o de costume, e do que essa tão clássica calça de paletó. E aí também dá para usar uma alfaiataria um pouco mais fluida para dar essa leveza, né, ao andar, como essa proposta da Versace. E a alfaiataria slut, bom, essa é uma alfaiataria um pouco mais desconstruída, mais confortável. Tem esse corte na cintura que dá um ligeiro mau ajuste mesmo, proposital, para trazer uma versão um pouco mais despreocupada, né, descontraída de uma alfaiataria. E aí o ideal seria usar uns tecidos mais leves e mais fluidos. Então, gente, eu fico por aqui.